E aí, já parou para pensar que no nosso dia a dia a gente faz um monte de coisa que para o direito assim tanto faz? Pois é, existe uma espécie de portal invisível que separa nossas ações comuns do mundo das consequências legais. E hoje a gente vai desvendar exatamente isso, o que é um fato jurídico e como é que ele transforma um evento da vida real em algo que a lei de fato se importa. Olha só, o direito não está preocupado com cada passo que a gente dá ou cada promessa boba que a gente faz. Ele tem um sistema bem específico para filtrar o que é relevante de verdade. É o mecanismo que decide quando um acontecimento, seja ele da natureza ou uma ação humana, merece a atenção do sistema jurídico e aí sim passa a gerar direitos e deveres. E isso leva a gente para aquela pergunta clássica, né? Aquele acordo fechado no fio do bigode, com um aperto de mão, uma promessa verbal. Será que isso tem força de lei? Essa é a questão central que a gente vai responder hoje. E a resposta, olha, está toda em entender como o direito enxerga esses atos. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender essa divisão, imagina um filtro. De verdade, de um lado está o mundo dos fatos, a nossa realidade, o dia a dia. Do outro lado, o mundo jurídico. Só os fatos que conseguem passar por esse filtro é que ganham relevância legal. E o que é bem legal de ver aqui nesse slide é como essa separação fica clara. Fazer uma promessa para um amigo fica lá, no mundo cotidiano. Agora, assinar um contrato de aluguel, opa, aí já cruzou a fronteira para o mundo jurídico. Uma árvore que cai é um evento da natureza, mas na hora que se aciona o seguro, esse mesmo evento vira um fato com baita consequência legal. E como é que funciona esse filtro? O nome técnico é suporte fático. Parece complicado, mas pensa assim, é como se a lei tivesse um monte de forminhas de bolo, ou moldes, já prontos. Quando um evento da vida real se encaixa perfeitamente num desses moldes, tipo o nascimento com vida se encaixa no molde que define o início da personalidade civil, aí a mágica acontece, o fato virá jurídico. Mas esse caminho do mundo real para o mundo jurídico não é uma via única, não. Existem trilhas diferentes e tudo depende da participação da vontade humana no processo. Basicamente, dá para a gente organizar esses caminhos em 3 grandes categorias, que se diferenciam pelo papel da natureza e da nossa intenção. Bora conhecer cada uma delas agora. O primeiro caminho é o dos fatos jurídicos em sentido estrito. Pense em eventos da natureza, coisas que simplesmente acontecem. Nascer, morrer, até a passagem do tempo, que pode fazer uma dívida prescrever. A vontade humana aqui é irrelevante. A lei simplesmente reconhece o que aconteceu e aplica as consequências. O segundo caminho é o do ato-fato jurídico. Aqui já tem uma ação humana na jogada, mas o resultado legal não era o que a pessoa queria. O exemplo clássico é o de alguém que está cavando um buraco para plantar uma árvore e, do nada, encontra um tesouro. A pessoa agiu, claro, mas a consequência legal, ter direito à metade do tesouro, foi uma surpresa definida pela lei, não era a intenção original dela. E, finalmente, chegamos no caminho mais comum, o mais famoso de todos, o negócio jurídico. Aqui, a vontade humana é a estrela do show. É quando as pessoas agem com a intenção clara, específica, de criar, modificar ou terminar direitos. Contratos, testamentos, criar uma empresa, tá tudo aqui dentro. Certo, mas para esses acordos intencionais, os negócios jurídicos funcionarem de verdade no mundo da lei, não basta só querer não, eles precisam passar por um teste de validade. Pensa nisso como se fosse um checklist de segurança, sabe? A lei estabelece 3 requisitos essenciais que garantem que o acordo seja sólido e justo para proteger todo mundo que está envolvido. E aqui estão as regras, direto do artigo 104 do Código Civil. Primeiro, o agente tem que ser capaz, ou seja, as pessoas envolvidas têm que poder fazer aquele acordo. Segundo, o objeto do acordo tem que ser lícito, possível e bem definido. Não dá para fazer um contrato para comprar a lua, por exemplo. E terceiro, a forma tem que ser a que a lei manda. Para vender um imóvel de valor alto, um aperto de mão não adianta, precisa de uma escritura pública. Mas e se um acordo parece seguir todas essas regras, tá tudo certinho no papel, mas alguma coisa ainda está errada? É aí que a gente entra no terreno dos defeitos do negócio jurídico. São umas falhas ocultas que podem simplesmente invalidar tudo. Essas falhas, o problema delas não está no o que do acordo, mas no como ele foi feito. Elas atacam a essência da vontade, mostrando que a pessoa não estava totalmente livre ou consciente na hora de concordar. A lei lista alguns desses defeitos. Tem o erro, quando alguém se engana sobre algo fundamental, o dolo, que é quando alguém te engana de propósito, a coação, que é a ameaça, e 2 que são muito interessantes: o estado de perigo e a lesão,
que acontecem quando alguém se aproveita de uma situação de extrema vulnerabilidade da outra pessoa. E olha só esse caso que ilustra isso perfeitamente. A filha de um cara chamado Joaquim corria risco de morte. Um médico, sabendo do desespero dele, cobrou um valor absurdo, exorbitante, pelo atendimento. O Joaquim, claro, aceitou. Na aparência, era um acordo válido. Tinha as 3 regrinhas, mas a vontade dele estava completamente viciada pela urgência da situação. Isso é o estado de perigo na sua forma mais clara. Uma pessoa, para se salvar ou salvar um parente de um dano grave, aceita uma obrigação que é pesada demais, injusta demais. A lei protege essa pessoa porque entende que a decisão dela não foi verdadeiramente livre. Então, voltando lá para a nossa pergunta inicial sobre o aperto de mão, a gente vê que a validade de um acordo vai muito além da forma. A lei se preocupa, e muito, com a qualidade da vontade que está por trás dele. A liberdade e a consciência no momento de concordar são tão importantes quanto o que está escrito no papel. E agora fica a reflexão final. Depois de entender esse filtro, os caminhos, as regras, que ação do nosso cotidiano, que parece tão simples, pode estar prestes a cruzar essa fronteira e se tornar um fato jurídico, com todas as suas consequências? A resposta agora talvez esteja um pouco mais clara, né?